E falando do presidente Lula, mas das autoridades brasileiras aqui, com olho no mundo todo, no Rio de Janeiro, para a cúpula dos BRICS, que está acontecendo por lá. Agora pela tarde, o Ministério das Relações Exteriores publicou a Declaração do Rio de Janeiro, que é a carta final com tudo que foi discutido ao longo do ano pelos diplomatas dos 11 países membros do BRICS, que estão reunidos esse fim de semana no Rio, como a gente mencionava. Os líderes do grupo emitiram a declaração com posicionamentos de destaque para temas de ordem internacional, a começar por um tema que já vem se discutido há muito tempo, que são as mudanças na ONU. Documento que expressa o apoio a uma reforma abrangente da ONU, com ênfase na modernização do Conselho de Segurança, que é um órgão muito importante para a tomada de decisões na ONU. Ele reforça o compromisso com a solução de dois estados na crise entre Palestina e Israel também, como o único meio para assegurar a paz e a estabilidade na região. Também expressa repúdio aos ataques contra o Irã, mas sem citar ali diretamente os Estados Unidos ou qualquer outra potência específica como Israel. Aí já no conflito da Ucrânia, quase não é citado essa situação no leste europeu na declaração final. Existe uma condenação de ataques ucranianos à Rússia, mas nenhuma menção às ofensivas do país invasor, a Rússia, ao território ucraniano, que a gente vai analisar aqui ao longo do programa, porque são pontos um pouco esperados, mas que levam algumas críticas recorrentes de que o BRICS é anti-ocidente, a entender então quais são os efeitos práticos dessas falas, as dificuldades de consenso desde a expansão do bloco dos BRICS e o que foi discutido, está sendo rediscutido nessa cúpula importante que acontece ao longo do fim de semana no Rio de Janeiro, mas também se estende nessa segunda-feira, que continuará na nossa pauta por aqui. Essa declaração final do grupo, do BRICS, indo bem em direção também de algumas falas que a gente teve mais cedo do presidente Lula dentro do contexto da reunião dos BRICS, ele que criticou o Conselho de Segurança da ONU da abertura da reunião de cúpula dos países membros e parceiros do BRICS, esse evento hoje por lá, e a gente vai ouvir agora o trecho específico então que ele pede mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvir. As reuniões do Conselho de Segurança da ONU reproduzem um enredo cujo desfecho todos conhecemos: perda de credibilidade e paralisia. Para superar a crise de confiança que enfrentamos, é preciso transformar profundamente o Conselho de Segurança, torná-lo mais legítimo, representativo, eficaz e democrático. Adiar esse processo torna o mundo mais instável e perigoso. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente, é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade. É importante a gente até contextualizar um pouco essa fala do presidente aqui também, para explicar que o Conselho de Segurança da ONU, ele tem na composição 5 membros permanentes, que são a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. E esses membros, eles têm o poder de veto, que historicamente inviabilizou várias decisões importantes da ONU que iam contra interesses das principais potências. E é dentro desse sentido que se fala muito do enfraquecimento da ONU, da desmobilização da ONU em termos de ações efetivas. Outros 10 membros também fazem parte desse Conselho de Segurança, mas eles são membros rotativos com mandados de 2 anos. O presidente Lula, depois de ter essa fala especificamente defendendo a inclusão de novos membros, ele disse que incluir países da Ásia, da África, da América Latina, do Caribe também nesse Conselho de Segurança não é só uma questão de justiça, mas inclusive é uma questão para garantir a sobrevivência da ONU nesse contexto geopolítico, essa realidade geopolítica que a gente vê que já vem acontecendo há muito tempo, mas principalmente depois da eleição de Donald Trump foi tomando mais a mídia, foi tomando mais a visibilidade da população para essa discussão que o presidente Lula agora levanta também nos BRICS, que é visto justamente como uma alternativa a essa dominação ocidental, de certa forma, das discussões internacionais, ao poder principal dos países com poder de veto dentro do Conselho da ONU mesmo, dentro dessa crítica do presidente.